Tá. Tá. Eu acho que Ixi, começou. telefone desconectou por Não, você quê? tá. Eu tô te vendo. Aqui, Não vai me sair consta agora, aqui. internet. Agora é hora da verdade. Vamos esperar a pessoa chegando aí. Foi? Ok. Dá conteúdo não encontrado. Como é que é? Eu tento entrar no Facebook, dá conteúdo não encontrado, né? Aquele link que tu Hum. me deu. Vai na página mesmo, na própria página você procura Missão de Fé Batista da Promessa. Esperando aí. Só um pouquinho que é programa ao vivo. Só um momentinho, pessoal. Estamos terminando aqui, tá? O Pastor Rui daqui a pouquinho já vai estar disponível. Nós vamos estar iniciando aqui nossa transmissão. Hoje nós vamos estar com o nosso tema: os manuscritos mais antigos são os melhores? É uma dúvida que há muito tempo muitos cristãos têm se perguntado, né? Hoje em dia é muito comum você abrir um livro que fala sobre a crítica textual do Novo Testamento, a reconstrução do texto, e eles citam sempre os melhores manuscritos, são os mais antigos, né? O pastor Rui vai estar hoje justamente nos falando um pouco sobre essa questão. Será que a antiguidade realmente é sinônimo de fidedignidade? Então, vamos lá. Sentando aqui. Vou tentar incluir o pastor Rui agora. Opa, estou? Opa! Olá, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui com o pastor Ícaro, com a Igreja Batista da Promessa e com os irmãos que estão acompanhando. Maravilha. Maravilha. Me ouve bem, pastor? Tudo bem, tá, tô ouvindo bem. Ah, Tô excelente. ouvindo bem. Um pequeno delay, mas normal. Sim, sim, aqui também. E vocês, pessoal, como é que está? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Põe aí nos comentários se vocês estão conseguindo nos ouvir bem. Por favor, apesar do delay, estou conseguindo ouvir o pastor bem. Eu tô ouvindo bem. Aqui tá bem. Muito bom. Os que estão nos assistindo, nós temos por enquanto aqui algumas pessoas já que estão nos assistindo. Daqui a pouquinho já está. A Alana Este está nos assistindo nesse momento. Ah, Alana. Oi, Alana. Alana trabalhou comigo há muito tempo. Ah, excelente. Legal. É. Manda um abraço pro Ronaldo. Se Irmã, cuide aí. irmã Alana, consegue ouvir a gente?
Vamos lá. Ok, a irmã Alana está nos ouvindo, ela acabou de mencionar que ela está ouvindo a gente sim. Vamos lá então. Os irmãos, aí novamente a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. A irmã Daiane está, minha irmã duas vezes, está assistindo aí também. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos hoje estar com o nosso primeiro programa, o Estandarte, em que nós estaremos abordando assuntos variados. E hoje nós gostaríamos de estar começando essa oportunidade, esse programa tão importante, com o pastor Rui Dias. Pastor Rui Dias, ele é um amigo nosso, pessoal, já temos há muito tempo conversado sobre diversos assuntos. Bastante. E um deles, muita coisa, hein, pastor? Muita coisa. Uhum. E um deles tem sido justamente o tema da crítica textual do Novo Testamento, preservação das Escrituras e isso. Você está conseguindo ver? Tô conseguindo ver, só tô ajeitando aqui, pode continuar. Tô ouvindo bem. Tá ok. E então nós estamos justamente nesse sentido. Estamos já há muito tempo já falando sobre vários assuntos e um deles, sem dúvida, que é muito importante para os cristãos, diz respeito às escrituras sagradas, né? Então, isso significa dizer que não importa se você é um batista, presbiteriano, calvinista ou arminiano, se Deus não preservou a sua palavra, nós não temos de forma nenhuma como saber a vontade de Deus para nós. Tendo isso em mente, muitos teólogos têm, na verdade, os críticos do texto, têm dito e ensinado que os determinados manuscritos que têm o objetivo de reconstruir o texto da Bíblia, os melhores são os manuscritos mais antigos, porque esses manuscritos mais antigos estão mais perto, cronologicamente, do texto original, redigido no primeiro século depois de Cristo. Outros já são de uma tradição majoritária, em que a maioria dos manuscritos, cerca de 99% deles, é que devem ser utilizados para nós termos esta exata redação do texto original, se Deus tiver preservado o texto. Eu não estou pondo a minha opinião pessoal, é apenas algumas provocações aqui para todos nós. Então, diante disso, ficou a pergunta: os manuscritos mais antigos são os melhores? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Mas antes de a gente começar, eu quero passar aqui a palavra para o pastor Rui, para as suas devidas apresentações, pastor. Se apresente aqui para o nosso público. Né? Primeiramente, é uma honra, viu? Agradeço já nesse momento por ter tirado esse momento do seu dia, com certeza muito corrido, muitos afazeres, a gente ter esse bate-papo aqui com os irmãos e acredito que vai ser um motivo de uma bênçãos muito grandes para nós. Né? Então, pastor Rui, graça e a paz. Pastor Rui? Só um momento, irmão. Tenho aqui uma falha. Isso vai acontecer um pouco porque o pastor Rui está com um probleminha com o provedor de internet dele. Mas a gente vai continuar assim, viu? Só um pouquinho. O pastor Rui está voltando. O pastor Rui não será deixado para trás.
atrás. Eu não consigo te ver. Consegue? Agora deixa eu ver. Não consigo te ver, Eu estou lhe ouvindo. Eu estou mas lhe ouvindo. estamos ouvindo. E aí, pessoal, estão ouvindo o pastor? Eu estou ouvindo ele. Continuar aqui. É um prazer estar com todos os irmãos. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista. Estou casado com minha esposa, que nesse momento deve estar tendo aula na faculdade online também, né? Sou pai do Paulo e do Lucas, duas crianças, um de 5, outro de 3 anos, vai fazer 3 anos agora. E a gente trabalha para o Senhor, né? A gente já plantou uma igreja junto com a Alana e com o Ronaldo, a Alana que está aí vendo o vídeo, ali em São José, né? A gente começou do zero, numa salinha, hoje tem um templo, um terreno, é uma obra já encaminhada, primeira igreja batista em Campo Alegre, e agora a gente está no processo de plantação de igreja ali na igreja, ali em Governador, e dei aula no Seminário Batista Catarinense. Né? E luto contra a minha internet de vez em quando, né? Então, se a internet estiver boa, a TVC de São José, ela estava tendo uma boa propaganda. Se ela cair, a TVC propaganda ruim. Viu como é que se coloca pressão na operadora? Então, basicamente é isso. Isso. Amém, pastor, amém. Maravilha. Então, vamos lá, vamos propriamente para o nosso assunto dessa noite. Olha só, pastor Rui, o que é que a palavra de Deus, o que é que a Bíblia fala sobre ela própria? O que é que a palavra de Deus ela ensina com relação à doutrina tanto da inspiração como a doutrina da preservação das Escrituras? Sim, é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque quando você vai analisar a crítica textual, e crítica textual, ela é basicamente o estudo da reconstrução de um texto, né? Você reconstrói um texto. Mas a pergunta é, um texto que não se perdeu não precisaria ser reconstruído. Construir um texto que não se perdeu. O que é que os teólogos, os acadêmicos, a partir do século XIX dizem? Que é necessário reconstruir o texto original da Bíblia a partir de manuscritos mais antigos. Porém, a gente tem um lema, sola escritura, tudo se pauta pela escritura. O que a Bíblia diz de si mesma sobre isso? Jesus, lá em Mateus 5, diz o seguinte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. O iota, né, o jota, o tio, que existia, né, elas cairiam, né? Em João 10:35 vai dizer que a escritura não pode ser anulada. A escritura não pode ser anulada, não pode ser falhada. Porém, para eu saber que ela não falha, eu devo ter em mão ela. Nas minhas mãos tem que chegar essa escritura. E existe uma coisa interessante, a inspiração. Deus inspirou um texto. Deus inspirou um texto. Não faria sentido Deus inspirar um texto e não preservar esse texto. Qual é a lógica de Deus inspirar as palavras de um texto, mover um autor a escrever algo inspirado? Em seguida, Deus não providencia esse texto chegue a toda igreja em todos os séculos, em todos os tempos. Não existe lógica, não há lógica nenhuma. Então, aqueles que dizem que é necessário reconstruir e que a doutrina da preservação das escrituras não estão nas escrituras, eles não estão pensando logicamente. Porque Jesus Cristo não ensinou os discípulos a reconstruir o Antigo Testamento. Né? As escrituras como elas eram, e entendia que aquelas escrituras eram, de fato, a escritura. Né? E a igreja primitiva também não precisou reconstruir. E eles aceitavam isso como inspirado, né? Como inspirado por Deus. Então, o que a gente tem, de acordo com a Bíblia? Que o texto é inspirado por Deus, 2 Timóteo 3:14-16, e que esse texto foi preservado. Jesus falou: o céu e a terra
passarão. Palavras não hão de passar. 24, 35. Então ele fala, não é o conteúdo geral que não vai passar, ele fala que as palavras que ele disse não passariam. O que ele está dizendo? Que nós teríamos acesso a todas as palavras dele. Então, respondendo a tua pergunta, o que a Bíblia fala de si mesma? Ela fala primeiro que ela é inspirada por Deus, e ela fala que ela seria preservada por Deus. Isso é uma doutrina que brota da Escritura. Qualquer outra ideia, mesmo que seja feita por acadêmicos, que a Bíblia não foi preservada e tem que ser reconstruída, ela fere um princípio da reforma, que somente é a Escritura. Aliás, não quero me adiantar nos temas, quando as igrejas locais, a reforma ocorreu e bradou sola Escritura, um dos argumentos da Igreja Católica foi que nem tudo na Escritura tinha sido preservado. Então, em que Escritura vocês falam? Que Escritura vocês alegam que a gente tem que se basear? Então, o argumento que a Bíblia não foi preservada é um argumento basicamente da contra-reforma para colocar a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. Então, nós, como evangélicos, como batistas, como protestantes, seja lá o que for, a gente tem que se apegar ao solo da Escritura e entender que a Bíblia fala de si mesma como inspirada e como preservada. Então, para a gente partir do ponto inicial, a Bíblia foi preservada? Foi. Por quê? Porque ela foi inspirada. Um Deus perfeito que vai inspirar. Cometeria o erro de inspirar o texto e não preservar esse texto. Não faria sentido algum. Amém. E é interessante notar também um aspecto de que geralmente se divide em alta crítica e baixa crítica, né, em que um vai fazer o questionamento dos autores do texto, da fonte, da fonte utilizada, e enquanto outros vão estar fazendo a chamada baixa crítica, que será justamente esta crítica das palavras. Aí fica a questão, qual a diferença básica entre essa alta crítica e baixa crítica, sendo que as duas elas estão justamente solapando a autoridade do texto sobre os homens, quando o crítico de texto se torna, na verdade, ele é a autoridade sobre o texto inspirado. Em que isso pode ferir o solo escritura como regra de fé para a igreja? Basicamente, quando isso acontece, eu entendo que é só uma diferenciação de grau. A alta crítica, ela parte do pressuposto que a Bíblia não é inspirada, geralmente, né? Ela parte desse pressuposto. Só que a baixa crítica, essa nos seminários, basicamente quase todos os seminários de hoje, ela parte do pressuposto que a Bíblia não foi preservada. Mas pelo menos a alta crítica, ela é coerente. Por quê? A Bíblia não foi preservada e não foi inspirada. É um livro comum, a qual eu vou me dirigir a ela de maneira comum. Agora, o acadêmico da baixa crítica, né, aquele que está nas sociedades bíblicas atuais, ele parte do pressuposto que ela foi inspirada, e nem todos, aliás, a maioria não crê que ela foi inspirada verbalmente, só o conteúdo do seminário, né, mas ela foi inspirada, não quis ou não pôde preservar o texto, e cabe a ele redescobrir o texto. Cabe a ele redescobrir o texto. Então, ele a autoridade sobre o texto a qual ele está lendo. Então, ele se coloca como infalível, ou quase infalível. Então, cabe a massa dizer à igreja que Bíblia ela deve crer. Né? Então, a baixa crítica e a alta crítica, elas só se diferenciam em grau. Uma é mais honesta. Por isso que eu falo do Dr. Bart Ehrman, eu discordo dos argumentos dele no livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse, eu tenho aqui. Eu discordo, mas ele é honesto no que ele está dizendo. Ele não crê que a Bíblia é inspirada, então ele não trata como livro inspirado. Agora, existem autores cristãos, o Wallace, né? Inclusive, é uma lástima que e como eu não recebo patrocínio em lugar nenhum, posso falar, né? Que como a editora Fiel chama ele, né? Editora Fiel, que é uma editora confessional, quanto à Confissão de Fé de Westminster e a Confissão de Fé Batista de Londres, dizem da preservação das Escrituras, o Daniel Wallace, ele é da baixa crítica, ele entende que a Bíblia não foi totalmente preservada, mas ele acredita que ela é inspirada. Qual o sentido de Deus inspirar e não preservar? Pelo menos eu acredito que a alta crítica, embora eu discorde, não considero eles cristãos, com isso, né, são mais coerentes com o pensamento deles. Né? Eu, como cristão, eu não preciso redescobrir o texto, eu não preciso reconstruir o texto original.
Eu acredito que o texto original chegou em minhas mãos e Deus... Uhum. Sim, claro, e é interessante notar também, justamente que os documentos da reforma, as confissões de fé, quando fazia a exposição da doutrina da Trindade, cita, por exemplo, a Coma Joanina, que Sim. nas Bíblias modernas são consideradas como texto espúrio, como um acréscimo posterior. Mas, A nossa declaração pastor, doutrinária dos batistas cita também a Coma Joanina. da CBB, né, pastor? Sim. Exato. Então, é contraproducente, é uma forma totalmente estranha, porque uma Bíblia repleta de erros, eu inclusive vi isso lendo o livro Cristianismo e Liberalismo, do John Gresham Machen, ele diz uma coisa que me chamou a atenção e que realmente faz sentido, quando ele fala que uma Bíblia repleta de erros, ela só faz sentido em uma cosmovisão panteísta, mas não para nós. Nós cremos em Deus da verdade, né? Porque o panteísmo, a cosmovisão abarca isso. Mas, pastor, muitos crentes, muitos cristãos, já têm ensinado que só os originais eles são inerrantes, né? Inclusive, a confissões de fé, já vi documentos em que diz que cremos que o texto original ele é inspirado, né? E o que você tem a dizer sobre essa afirmação de que o texto apenas os originais eles são inspirados? Eu acho uma afirmação um pouco sem lógica. Eu vou dizer por quê. Lá em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo, deixa eu achar aqui, 2 Timóteo 3, 14 em diante, vai dizer o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo que de quem o tens aprendido. E desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer distinção pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Ele escreveu isso a Timóteo. Ele fala da meninice. Quem ensinou Timóteo foi Paulo, falando a Timóteo. Quem ensinou Timóteo foi a Eunice e a Lloyd. E ele faz a Sagrada Escritura inspirada por Eunice com a Lloyd. Eu pergunto, é o original de Moisés com ela? Eles tinham? O que eles tinham? Uma cópia. Não. E Paulo chama a cópia de escritura. Existe um erro. Não, só os originais são inspirados. Só os manuscritos. Não, o manuscrito não é inspirado. O que é inspirado é o texto. O manuscrito é um papel. Se eu estou diante do autógrafo, Paulo lá escreveu uma carta, né? Uma carta aos Efésios. Aliás, eu aprendi no seminário que a epístola de Paulo aos Efésios não é uma epístola, não é de Paulo, não é aos Efésios, não sei o que sobra, né? Então, eu estou lá diante de Paulo, né? Ele está escrevendo a epístola aos Efésios. Se só os originais são inspirados, se Paulo me der uma cópia, se eu escrever uma cópia, então eu já não tenho mais o texto inspirado. Olha a loucura que é isso, né? Porém, se eu copiar corretamente o que Paulo escreveu, então eu estou nas minhas mãos, tenho nas minhas mãos a livre de norma que os originais são inspirados. Não, o texto é inspirado. O texto foi soprado por Deus. Papel é papel. O papel original que Paulo usou, ele é um papel. Agora, o conteúdo que está no papel, aquele conteúdo é inspirado. E se eu, de maneira fiel e de maneira competente, copio aquilo ali, sem que haja erro, então aquela cópia é inspirada. Então, o que a gente tem? Quando Jesus vai citar a Escritura, né? Lá em ele é Isaías, mas ele fala que é a Escritura. Então, a maneira que a igreja primitiva, que Jesus Cristo lidava, do que os acadêmicos lidam hoje. Pensamento minoritário dentro da academia, né? Porém, a maioria da academia não crê que a Bíblia verbal é inerrante. Né? O que ocorre com esse pensamento? A autoridade bíblica. Mas só original é inspirado? Eu não tenho original? Então, a minha Bíblia que eu tenho uso dia a dia é original, não é inspirada. Porém, eles não podem falar isso de púlpito, que causa confusão aos irmãos, mas eles falam entre eles. Então, a argumentação que só o original é inspirado
falta a base bíblica. Por quê? Porque Timóteo não tinha o Antigo Testamento, os autógrafos de cada autor do Antigo Testamento. E Paulo fala que ele aprendeu a escritura, que é inspirada por Deus. Jesus não tinha autógrafo de Isaías. Jesus não tinha autógrafo de Isaías, né? E quando Pedro vai citar lá se não me engano, é 1 Pedro, o último capítulo, a partezinha, ele fala que Paulo escreveu coisas difíceis como as outras escrituras. Obviamente, as igrejas que ele citou não tinham os originais de Paulo, elas tinham cópias que já na época circulavam. E Pedro vai chamar de escritura, de escritura. Então, o pensamento neotestamentário, e a nossa base é bíblica. Nossa base não é formulada o método de Westcott Rocha, que são os caras que formam essas coisas. A nossa base, ela é bíblica, né? A escritura vai lidar com as cópias fiéis como escritura. Porque a maneira de se lidar, então, uma Bíblia fiel, ele não precisa dos originais. Se Deus entendesse que os originais seriam necessários, os originais estariam disponíveis hoje. Como Deus não preservou os originais, é porque o texto é importante, e o texto está disponível hoje. É interessante a gente observar, por exemplo, Moisés, né? Quando Deus escreveu com seu dedo nas primeiras tábuas, né? E Moisés quebrou e depois novamente lavrou outras tábuas de pedra e foi escrito. Então a importância em si é que Deus, quando preservou, ele preservou a sua palavra, e na medida em que essa palavra corresponde àquilo que Deus escreveu no original, e isso foi copiado corretamente, então podemos dizer com algum grau de certeza que nós temos esse texto. É isso? Exatamente. Exatamente. Então, só complementar esse assunto. João ele escreve o Apocalipse. Aí ele envia cópias às 7 igrejas. Correto? Escritura, as outras 6 não. Que a outra é a cópia. Ele não foi reinspirado a escrever. Claro. Exatamente, não tem sentido. E isso, na verdade, é até contrário aos próprios atributos de Deus, e inclusive existe um fato que é importante a gente observar, que Jesus, ele sendo a palavra que se tornou em carne, a doutrina da preservação também pode ser vista, inclusive, até mesmo na encarnação do verbo. Se nós formos observar, atentar bem, Jesus, em sua humanidade, ele era perfeito, né? Sim, eles nos acusam de docetismo. Sim, só exatamente. Que a parte humana da escrita bíblica, ela é perfeita, como a natureza humana de Cristo é perfeita. Não estamos dizendo que os anjos escreveram, homens escreveram a Bíblia com seus estilos, com sua cultura, com suas diferenças, mas escreveram perfeitamente. Porque Deus providenciou isso. Maravilha. Maravilha. Então eu creio que ficou muito clara essa questão. Nós temos já aqui alguns irmãos que estão comentando aqui. Essa aqui é minha mãe, irmã de Nalencar. Minha mãe está por aqui, mãezinha. Beijo, minha esposa está aqui também, irmã Tamara Lima Reis. Minha esposa está ali, um beijo para ela. Também a irmã Léa ali em cima, lá, olha, ela também. Abraço, minha irmã. Irmão Rogério Mota. Deus abençoe seu trabalho, viu? Ele faz excelentes trabalhos com... Ele faz o... Oh, meu Deus, me esqueci agora. Me ajude, meu irmão. Os livros antigos ele republica, né? Ele faz todo o preparo direitinho, existe um termo específico para isso. Me perdoe, irmão Rogério, quando eu vou me lembrar esse termo daqui para o final da entrevista, e aí eu faço a devida propaganda. Irmão Wanda também. O irmão Ícaro não é inerrante. Não sou. Não sou. Né? Mas eu sou original, né? Né? Então, vamos lá. Vamos então observar, vamos voltar então agora para a história do texto. Né? Vamos observar a história do texto bíblico. Essa é a questão. Então, os manuscritos, diante de tudo isso, esse assunto introdutório, diante de tudo isso, pastor Rui, fala um pouquinho sobre a história do texto para a gente, dos manuscritos bíblicos. Isso, facsímile. Facsímile, está aqui esta palavra, facsímile. Obrigado, irmão Rogério. Vários trabalhos, ele faz trabalhos excelentes, viu? Que Deus continue abençoando.
Amém. Então, a história, um pouco da história do texto. A gente vai lá. Né? O que ocorre? Não tínhamos a imprensa. O que era feito? À mão. Era copiado à mão. A gente, basicamente, hoje, nós temos dois tipos de texto. Um tipo chamado texto bizantino, ou tipo antioquiano, ou texto eclesiástico. Por que ele tem esse nome? Porque é da região do Império Bizantino. Toda aquela região da Macedônia, a Tessalônica, Bereia, Filipos, Éfeso, Corinto, Creta, Antioquia, Tarso, toda aquela região, ela produziu um tipo de texto, chamado texto antioquiano, texto bizantino, né? E temos um outro tipo de, outra família de texto, basicamente, chamada texto alexandrino, texto egípcio. Então a gente tem duas famílias, duas regiões de texto, né? As Bíblias usadas hoje, elas basicamente usam dois tipos de texto. E qual é a argumentação de boa parte? Não, os textos do Egito, eles são mais antigos do que os textos antioquianos, do que os textos bizantinos. A grande briga está aí. Aí já começa o primeiro erro de afirmação. Os manuscritos do Egito são mais antigos, não necessariamente o texto. Não necessariamente o texto, né? Por quê? Como é que você verifica a veracidade, né? Alguns vão falar como os majoritarianos, não. A maioria dos manuscritos, ela vai dizer se o texto é original ou não. Outros vão dizer os dois podem levar a conclusões perigosas. Se eu entrar numa caverna e eu achar 25 mil textos de João capítulo 1 dizendo que Jesus de fato não era Deus, majoritariano, eu vou ter Deus. Temos ali a maioria dos manuscritos. Se eu entrar numa caverna e não era Deus, então eu vou ter que reconhecer que Jesus não era Deus. E rasgar 2000 anos de história de igreja. Qual a maneira mais sadia de você traçar a linha do texto? O número de manuscritos, ok. Né? A antiguidade, tudo bem. A geografia do texto. Aonde o texto foi encontrado. E o espaçamento do texto foi encontrado em mar. E se esse texto tem apoio patrístico, isto é, dos pais da igreja, e de traduções antigas. Então, o que a gente tem? Nós temos um texto da família bizantina, que de fato ele tem a maioria dos manuscritos, né? E esse texto da família bizantina, né? Ele tem ele é mais espaçado, como eu disse, ele está em os textos de Tessalônica, Bereia, Filipos, Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria, Corinto, esses lugares, os lugares onde Paulo escreveu as cartas, os lugares onde as igrejas foram estabelecidas, os lugares da Ásia Menor onde João mandou as 7 cartas do Apocalipse, esses lugares produziram um texto. E temos um outro que esses manuscritos são que é o texto egípcio, né? Aí eu pergunto, qual carta foi endereçada ao Egito? Nenhuma, né? Qual Egito? Provavelmente nenhum. O aumento das cartas do Novo Testamento e dos livros foram para a região do texto antioquiano, como também a autoria dos textos foram naqueles locais. Então a gente tem um fato interessante. Eu sou a igreja de Éfeso, de novo usar Éfeso como exemplo. E as pessoas querem ler Paulo, né? Lá em Colossenses 4,16, Paulo fala que as suas cartas têm que ser lidas entre as igrejas. Então, a igreja de Colossos quer ler o que Paulo escreveu para Éfeso. O que vai acontecer? Um mensageiro de Colossos vai até Éfeso e vai copiar o e levar até Colossos. Aí alguém vai copiar de Colossos esse texto. Se houvesse dúvida, era só você comparar e até Éfeso, e vai até a igreja de Éfeso e compara com o original. A mesma coisa em Corinto. Aí eu estou com uma dúvida em Corinto. Eu sou daquela região, eu vou lá em Corinto, lá no texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, e comparo com o original que tinha na época. E as igrejas começaram a copiar e espalhar, por isso o grande número. Temos basicamente mais de 5 mil manuscritos da família antioquiana, da família bizantina. E 40 manuscritos da família alexandrina. Desses 40, são os mais importantes. O Aleph
Beit. Aí, qual é a argumentação toda? Não, mas eles são manuscritos mais antigos, estão mais próximos do original. Não, não estão mais próximos do original. Eles estão distantes geograficamente, não tinham WhatsApp para mandar, né? E por que eles foram preservados? Então a gente tem duas linhas de texto. Um texto que é maioria, que é verificável nos pais da igreja. Os pais da igreja citam esse texto. E quando eles vão falar da Bíblia, eles usam esse texto. Temos as versões antigas que usam esse texto e um texto que é espalhado em toda a região. Então não é um texto de um único lugar. E temos um texto de um único lugar com dois códices muito antigos. O códice Aleph, né, ou sinaítico, que é do século IV, e o Beit ou Vaticano, que é do século IV. Porém, nós temos versões mais antigas que esses códigos, que apoiam o texto bizantino, e temos pais da igreja que apoiam o texto bizantino. Então, por que eles foram preservados? Porque eles estavam numa região muito seca, e uma região que não houve perseguição contra a igreja, não houve perseguição muito forte contra a igreja, ao contrário dos manuscritos bizantinos, né? Ao contrário dos manuscritos bizantinos, e eram ruins. Uma coisa muito boa, você usa, e ela se desgasta. Por que não temos manuscritos bizantinos do século IV, do século III, do século II? Porque eles foram usados. Eles foram usados, foram copiados e foram desgastados. É a Bíblia da época. Eles não iam na CPAD, numa loja evangélica, comprar uma Bíblia encadernada, não. Eles tinham manuscritos e levavam esses manuscritos. Copiar. Às vezes uma igreja tinha, né? Sim, às vezes uma igreja tinha. E isso com o tempo ia se desfazendo. O que ocorria, quando ele começava a ficar ruim, você copiava. E você copiava. Então a gente tem um outro elemento. Os manuscritos bizantinos, eles têm filhos, isto é, a gente vê um cópia do outro, um cópia do outro, cópia do outro. Os alexandrinos não têm filhos. Tanto é que eles foram redescobertos no século XIX. A questão da preservação. Deus demorou 1.900 anos para redescobrir o texto, né? Redescobrir o texto. Um outro caso. Se nós pegarmos o Sinaítico e o Vaticano, os dois melhores manuscritos, e a gente comparar entre eles só nos evangelhos, a diferença é de 3.000 vezes. Alguém está 3.000 vezes errado. Sem dúvida. Não é possível. Então, a história do manuscrito a gente pode resumir o seguinte: tem uma linha de texto ininterrupta, né? E tem outra linha que foi redescoberta no século XIX. Então, o que a gente pode traçar? Eu quero traçar em 4 correntes. A gente tem do 1º ao 3º século, vamos ter a igreja grega, a ortodoxa grega, a católica ainda não existia como forma, temos as igrejas que eu vou chamar de igrejas marginais, mas não é uma questão pejorativa, são os donatistas, os albigenses, esse povo todo, né? Sim. E a igreja católica não estava organizada ainda, e as igrejas da reforma não existiam. Isso, as igrejas não oficiais. A igreja católica não tinha ganhado corpo até o 3º século, né? Certo, e tem as igrejas da reforma que não existiam. Então a gente tem nesse momento só o texto bizantino, né, sendo usado pelas igrejas marginais ou as igrejas não oficiais, e o texto bizantino sendo usado pela igreja bizantina, por isso o nome do texto bizantino. Aí a igreja católica, a partir do século IV, ano 401, ela surge. Ela usa então a Vulgata. A Vulgata, ela é um texto que, embora não seja exatamente o texto majoritário, o texto bizantino, ela é um texto que tende mais para o texto tradicional majoritário do que para o TC. É um texto que tende mais. Então, temos um texto um pouco misturado, só que um texto que tende mais para o texto majoritário. E um outro adendo. A Igreja Católica surge de maneira muito política, né? O imperador, né, Constantino, querendo agradar os arianos e os trinitários, ele pede para Eusébio e outros fazerem uma Bíblia mais ecumênica, né? Mais ecumênica. Essa Bíblia ecumênica, né? Ela vai diminuir um pouco a divindade. Isso, ela vai diminuir um pouco a divindade de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o Sinaítico ou o Vaticano são textos oriundos dessa época, porque fecha certinho.
né? São textos oriundos dessa época, então eles fazem uma Bíblia mais ecumênica, mas ainda assim a Vulgata é uma Bíblia que tem mais para descer. Os séculos se passam, né? Séculos 5, 6, 7, e vai indo, aí chegamos no século XV. Igreja bizantina ainda utilizando o texto tradicional, como até hoje, né? E as igrejas não oficiais, marginais à margem do oficialismo, elas usando o texto tradicional. É só você pegar os textos dos valdenses, os anabatistas, o pessoal todo usando esse texto. A igreja católica divulgava a Bíblia dela. Aí chegamos na reforma. Uhum. Oi? Não, apenas ia complementar aqui. Inclusive, é conhecido uma tradução latina feita pelos valdenses e pelos que habitavam a região do Alpes suíço. Isso. Tinham feito uma tradução, né? Só que você faz os valdenses não são de Pedro Valdo. Pedro Valdo é chamado Valdo por causa dos valdenses. Os valdenses existem muito antes, né? Eles são do Vale do Valo, né? E a Bíblia valdense, o que se chegou a nós é que ela é uma Bíblia que ela é uma Bíblia do texto tradicional, texto recebido, né? Que estou sendo anacrônico, texto recebido vai nascer depois. É a versão impressa desse manuscrito, né? Mas chegamos à Reforma, século XVI, né? Então eu vou pegar as igrejas não oficiais e vou colocar junto com as reformadas, ok? Então temos aqui a Igreja Católica, a Igreja Bizantina e as igrejas reformadas. O que acontece? A impressão do texto pela primeira vez. Só que existe um fato interessante. O Império Bizantino cai com a invasão do Império Otomano, dos turcos. Ele cai. Os estudiosos da Igreja Bizantina fogem, levando o quê? Os manuscritos. Levando aquele povo de Antioquia, aquele povo de Corinto, aquele povo de Éfeso. Não, Corinto ele sobreviveu bem, né? Aquele povo de Éfeso, aquele povo de Tiatira, aquele povo todo que tinha posse desses manuscritos, da gigantesca massa de manuscritos que copiava e recopiava, esse povo a qual foram endereçadas cartas, né? Esse povo a qual os autores estavam lá escrevendo, os autores originais, esse povo, os estudiosos fogem. Então a gente tem uma massa de estudiosos gregos, nascidos gregos, com uma linguagem grega, com manuscritos gregos, né? E eles fogem e vão para a Europa, fugindo da invasão do Império Otomano, dos turcos, dos muçulmanos. O Império Bizantino cai, Constantinopla é tomada, né? Então, o que acontece? A invenção da imprensa. Então, esse grupo, ele vai dar o texto grego aos reformadores e aos teólogos da época, que não mais dependeriam então da Vulgata. O que acontece? Erasmo, que é um estudioso, ele vai imprimir o texto. E vão criticar o texto de Erasmo, ele não tinha como. Erasmo usou poucos manuscritos, mas teve mais de 30 impressões diferentes do texto recebido, de autores diferentes, usando manuscritos diferentes, e elas são basicamente idênticas. Por quê? Porque o texto bizantino é muito próximo. Então a gente tem dois grupos agora. 3, né? A Igreja Bizantina usando o mesmo texto, até hoje não mudou. A Igreja Católica usando a Bíblia da Vulgata. E no século XVI, qual é o texto impresso? O texto tradicional, né? De Erasmo, Stefano, Beza, os irmãos Elzevir, né? No Novo Testamento, e o Ben Shaim no Antigo Testamento. Todo mundo usando esse texto, Lutero, todo mundo. Todo mundo usou esse texto, né? Aí vem Lutero usa, Reina Valera Gomes usam esse texto na Espanha, né? A Diodati na Itália usa esse texto, né? Em 1881, João Ferreira de Almeida vai usar esse texto, só esse texto. Então essa tradição. Só tem um tipo de texto no protestantismo, no Ocidente e com o Império Bizantino, que é o texto tradicional. O texto tradicional é essa massa bizantina. Em 1522, se não me engano, se não falha a memória, esse texto é impresso. E esse texto impresso depois vai ser chamado de texto recebido. Recebido de quem? Da igreja, dos apóstolos. Foi o texto que nós recebemos dele. Então nós não descobrimos o texto. Nós recebemos o texto. Então esse texto vai indo de maneira uniforme. O que acontece no século XIX? Tischendorf, em 1822, acha na lata do lixo o sinaítico, sendo que Erasmo já conhecia o Vaticanus, esse texto egípcio, e
não utilizou ele, porque é ruim. Então, o Tischendorf acha o texto na lata do lixo, né? E começa, então, uma revolução. E em 1881, né, é feito a primeira Bíblia desde a Reforma, né? Aliás, desde sempre, com exceção da Vulgata, que não era baseada no texto tradicional, que é a Bíblia revisada em inglês, né? Em 1881. Então temos um texto que ele é redescoberto em 1881, que a igreja não usou. A igreja que é a coluna e baluarte da verdade, então ela não tinha a verdade, ela não tinha o texto, né? Que ela não usou. Ser reencontrado no século XIX. Deus, por algum motivo, isso. Deus estava muito ocupado vendo Netflix, alguma coisa, aí ele esqueceu de preservar o texto, deixou lá na alta do lixo. Aí Deus lembrou, eu tenho um texto bíblico que eu inspirei, aí eu vou fazê-los reencontrar. Só que eles mesmos, até hoje, eles a cada edição do Novo Testamento grego, Nestor Alan, por aí, dão o próprio texto deles, eles não têm certeza. Então Deus teve que fazer com que eles reencontrassem. Então eles acreditam que esses manuscritos mais antigos, que foram rejeitados pela igreja, são os melhores. Mas temos uma linha de transmissão ininterrupta até 1881. Todas as igrejas fiéis usavam um único tipo de texto, né? Aí o que acontece no século XX? Esse texto, baseado no Sinaítico Vaticano, ele cresce, ele começa a ganhar corpo, né? A revista corrigida, ela começa a ter algumas inserções desse texto, né? É lançado, a gente vai fazer uma próxima live, a revista atualizada, isso, em 1959, uma revista atualizada, mas antes, em 1917, já foi lançado no Brasil a tradução brasileira, né? E hoje em dia a gente tem duas famílias de texto. Um texto sempre usado por toda a igreja, o texto recebido dos apóstolos, né? Baseado na maioria dos manuscritos, mas não só isso. Na maioria dos manuscritos, baseado na geografia, o texto vindo dos lugares que os apóstolos escreveram, quem eles escreveram, um texto espalhado, um texto universal, de várias correntes, de vários lugares diferentes, né? E um texto confirmado pelos pais da igreja e pelas versões antigas. Sim, exatamente. Temos a versão de Átila, eu acho, que é ariano, a versão gótica, e ele é texto recebido, o cara é ariano. Então, né, texto recebido. Então nós temos, basicamente é isso. Então, dentro daquilo que o irmão falou agora há pouco, é interessante, inclusive, incluir mais uma informação importante aí, na questão das edições críticas, né, dos Novos Testamentos, que usam justamente essa reconstrução do texto. Né, ou seja, Deus ele escreveu um texto, mas é preciso um crítico textual, um acadêmico, reconstruir esse texto, né, que Deus prometeu preservar. E inclusive, entre uma edição e outra, do texto de Nestor Alan, a equipe do Dr. Wilbur Pickering, eles encontraram uma média de 500 diferenças, sem que nenhum novo manuscrito, nenhum novo lecionário, nenhum outro material anterior, de quando foi feito toda aquela, toda aquela levantamento de todos os materiais disponíveis, não teve nenhuma descoberta nova, mas uma mudança simplesmente de 500 mudanças no aparato crítico, né? Sem considerar mudanças no próprio texto, né? Ou seja, o texto está cada vez mais volátil, né? A palavra ela parecia ser canônica, mas essa palavra não é tão canônica, ela não está. Então, é caracterizado por esse relativismo canônico mesmo. Esse é o espírito, essa diversidade do nosso, clara da nossa época, esse relativismo que busca justamente trazer uma ideia de uma espécie de que é algo muito casmurro, você está certo de que Deus preservou a sua palavra. Como que chegou a esse ponto? O que aconteceu para que o textos receptos, texto recebido, ele chegasse a ser assim cada vez mais posto de lado, e o texto crítico, inclusive até mesmo, acredito que uma parte da pergunta aqui do irmão Rogério, o irmão Rogério perguntou, na sua opinião, o que faz o texto bizantino ser tão desconsiderado popularmente em comparação ao alexandrino? É uma pergunta acho que muito importante que ele trouxe. O que foi que aconteceu nessa história, pelo amor de Deus, depois de tantas evidências? O que aconteceu
que fez com que o texto bizantino simplesmente começasse a ser desconsiderado como um texto inferior ao texto órfão lá do texto alegrino. O que fez esse texto achado no lixo ser hoje superior ao texto que a igreja recebeu? Uma ótima pergunta. Né? O que ocorreu no século XIX? Charles Darwin. A evolução. Tirou-se a certeza do texto da Bíblia, tirou-se a certeza das escrituras. A academia começou a ser o senhor, a senhora da cultura. Antes, as faculdades eram organizadas para entender as universidades, uma universidade que se une no propósito de entender como Deus organizou o mundo. Uma unidade na diversidade, essa é a ideia geral. Exatamente. Isso, tirou-se Deus e colocou o homem. Tirou-se Deus e colocou o homem. Colocando o homem, a gente não pode desconsiderar uma coisa muito importante. Um fator espiritual. Um fator espiritual. Você enfraquece o texto bíblico, você enfraquece a inerrância. O fruto disso é que hoje quase vai dizer que não são as palavras inspiradas. Só o conteúdo. Mas o conteúdo é formado de quê? De palavras. Né? Então, respondendo a pergunta do irmão, algumas coisas. Primeiro, você não cresce academicamente defendendo o texto recebido. Você defendendo o texto recebido. Tá. É considerado popularmente. A população ela não pensa nisso. São os acadêmicos que dizem à população que esse é o melhor texto, ponto, acabou. Se você quer nada, você quer chamar de fundamentalista, de xiita. Virou-se crime você dizer, não, eles falam o seguinte, não, os textos e os textos recebidos, eles são idênticos. Aí eu falo, tudo bem, eu prefiro o texto recebido. Que absurdo, não são idênticos, por que eu não posso preferir o texto recebido? Né? Então, você tem uma criminalização quase da ideia de que o texto recebido é melhor. Então, aquele que vai estudar na academia... Um texto? Que absurdo, que sectário. Sectário. Aquele que está estudando na academia, e como eu já dei aula e conversei com muitos acadêmicos, você vai dizer, não, você vai aprender grego no texto crítico. Você aprende grego no texto crítico. É a mesma coisa a pergunta, por que a gente tem tantas evidências de um design inteligente, ele não é colocado nos colégios? Por quê? Porque ele é ridicularizado desde sempre. Se você defender o design inteligente, você vai perder oportunidades. Então, o fato, na academia, os professores crentes, eles precisam pagar as suas contas. E se eles defenderem o texto recebido com veemência, talvez sejam demitidos. Um outro fato, se você diz o seguinte, o texto está pronto, o texto bíblico é esse, não tem mais nada para mexer, você vai diminuir o número de novas versões da Bíblia. Não pode. Não pode, isso é impossível. Você não vai ter 500 Bíblias da mesma editora, você vai ter uma única, no máximo 2 traduções de uma mesma editora. Então, uma questão comercial também. Um outro ponto recebido hoje, você está fazendo contraponto à editora evangélica que mais vem no país, que é a SBB. Você acha que vai ser publicado? Como é que gênios como Paulo Anglada não foram publicados direito? O Igor Pickering. Por quê? Porque você vai dizer, o texto que a SBB usa é um texto ruim. Mas a SBB sim, é um texto ruim, né? Então, o que acontece? Você vai sofrer perdas monetárias. Então, não é o populacho. Se você falar para o populacho, para as pessoas comuns, para o crente lá, o crente fiel, e chega um fala assim para ele, um crítico textual, olha, sabe que a tua Bíblia, nem todo versículo que está aí devia estar, o cara vai falar que o acadêmico é um herege. O que eles fazem? Eles vão mudando aos poucos. Levaram 60 anos para tirar a cláusula joanina da Almeida atualizada. Botaram primeiro um colchete, agora na NA já tiraram. Levaram 60 anos. 60 anos. Então eles estão fazendo isso. Daqui uns 120. Não tem mais Marcos 16. Não tem mais Marcos 16 na 20. Não tem. Exato. Então, respondendo a pergunta, o que faz? Não é a questão
cultural, não é questão de pensamento, metodologia, não é não. Primeiro é uma questão espiritual. Os caras não creem que a Bíblia foi preservada, porque muitos não creem que ela foi de fato inspirada, mas não falam isso para salário nas igrejas, né? Vão perder. Segundo ponto, se eles defenderem aqueles que creem o texto recebido, eles vão ter prejuízos na sua vida. Terceiro ponto, as editoras precisam vender, precisam criar a cada 10 anos uma nova tradução. Aí vão falar, não, mas a gente tem que sempre atualizar a linguagem, mas quando atualizar é basicamente uma nova tradução, não é tirar uma linguagem, uma palavra que cai em desuso, não é isso, eles fazem uma nova tradução. Porque o que as pessoas não entendem, poxa, as pessoas na década de 50 eram basicamente semi-analfabetas e tinha a revista Corramba de entender, né, que fala mancebo e as pessoas entendiam, se convertiam e eram crentes, muito melhores que a gente. Então, eles falam, não, a gente tem que vender Bíblia, né? E o quarto ponto que eu entendo é que a defesa do texto recebido, ela é muito nova, ela ficou muito acuada, ficou muito no nicho, num círculo, assim, e às vezes, aí eu faço meia-culpa pra gente, a gente às vezes não sabe sair da acusação de estar defendendo uma tradução, não é uma tradução, é um tipo de texto que nós defendemos, né? Claro, tem um pessoal mais extremo, muita gente que nem isso, eu não concordo, que a King James é o texto inspirado, é o texto, para mim, inspirado, é o texto recebido, né, o texto original. A gente defende uma tradução, a gente não quer tirar mancebo da Bíblia, a gente quer ficar no 1920, não é isso. Então a gente sabe se defender muito pouco, muito pouco. Então são esses os motivos, né, são esses os motivos disso acontecer, respondendo ao irmão Rogério. Aliás, a barba dele é bem legal, quero ter uma assim quando vou crescer. Eu também, eu também. É. Inclusive, dentro disso que o irmão trouxe, eu tenho aqui comigo, irmãos, ó, eu vou precisar abrir, que não dá para ler a capa. Esse aqui é um livro publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é para ser utilizado junto com um aparato crítico do Novo Testamento. Esse aqui é Variantes Textuais do Novo Testamento, tá? Esse livro aqui, Variantes Textuais do Novo Testamento, escrito aqui pelo Roger L. O. Manson, publicado aqui pela SBB, tá? Deixa eu trazer mais para cá um pouquinho, aqui. Logo aqui no início, vamos ter uma coisa que me chamou muito a atenção e ele basicamente traz o espírito que rege a compreensão, em outras palavras, a cosmovisão da crítica textual e dos críticos textuais, né? Olha só, aqui na página 11, na introdução, a parte de falar a prática da crítica textual do Novo Testamento, existe no primeiro, segundo e terceiro parágrafo o seguinte, ouça bem, a crítica textual não se preocupa com a inspiração do Novo Testamento e não trata da questão se os textos originais continham erros de conteúdo ou não. Os manuscritos originais não existem mais. Os únicos manuscritos de que dispomos hoje são cópias de cópias. Ou seja, eles não estão com certeza nem sequer se o texto original é inerrante. Tá? Não dá para saber nem se o texto original é inerrante. Então, são essas pessoas que estão publicando nossas Bíblias, editando nossas Bíblias, nosso Novo Testamento. São pessoas que creem nisso. Estou ruim. Comentários. Pastor Rui? Estou oscilado aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estou oscilado lá na internet do pastor. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, responda aqui, por favor, para eu saber. Eu não estou conseguindo ouvir pastor Rui.
oscilou mesmo. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Por favor, comente aqui embaixo se vocês estiverem me ouvindo. Deu uma oscilada aqui na internet. Só um pouquinho. Pastor Rui, acho que o senhor fechou seu microfone. Veja aí. Veja aí. Seu microfone aqui está como se ele tivesse fechado. Só um pouquinho, meus irmãos. Os irmãos conseguem me ouvir? Eu não estou conseguindo ver aqui alguma resposta. Se vocês estiverem ouvindo, por favor. Aqui consta que tem 10 pessoas agora assistindo nesse momento. Só um pouquinho. Bem, aqui eu não estou conseguindo contato mais com o pastor Rui, tá? Acho que deu uma oscilada mesmo. Então, vamos esperar ele voltar aqui. Eu vou tentar incluir. Consigo incluir o pastor Rui de volta. Só um pouquinho, tá, irmãos? Aqui é um programa ao vivo, você sabe como que é. Estamos iniciando aqui. Só um pouquinho aqui. Já vai dar certo. Tentarei incluir aqui o pastor Rui. A irmã Diná disse que sim, está ouvindo. A irmã Alana Easter também. Sim, mais nada do Rui. Isso, irmão Rogério, exatamente. Quase nada se fala sobre as traduções. E, inclusive, nós vamos ter algumas novidades, tá? Vocês esperem só um pouquinho que no final nós vamos falar um pouquinho que esse programa nós temos a intenção de fazer uma parte 2 dele, tá? A gente vai falar um pouquinho isso daqui a pouco. Deixe-me só tentar incluir de novo aqui o pastor Rui na nossa conversa. Acho que... Só um momento, meus irmãos. Nós já estamos aqui encaminhando para a parte final, vamos apenas finalizar esse assunto.
tentar incluir agora o pastor. Vou tentar incluir, pastor. Vou tentar incluir o senhor agora, tá? Vou tentar incluir o senhor agora. Acho que agora vai. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Não. Eu queria falar. Ninguém solta a mão de ninguém. Agora não pode pegar na mão. Não pode, é verdade, tinha me esquecido. Corona, desculpa. Eu queria, ali em Marcos 16, na NVI, vai trazer o seguinte comentário. O comentário de rodapé. Alguns manuscritos não trazem os versículos 9 ou 20. Escutam, né? Todos me escutam, né? Ok. Aí você vai ver. Quantos manuscritos existem com o Marcos 16? 1.800. Se falar alguns manuscritos, pô, deve ter tipo, talvez meio. Pô, sem dúvida. Não. Dos 1.800, 4 manuscritos não tem o versículo 9 ao 20. 4. Só 4. São eles. O Sinaítico, que é o Aleph, século 4, o manuscrito 304 e o manuscrito 306. 1.796 manuscritos tem. Aí, alguns manuscritos, isso é lançar dúvida sobre o leitor, né? Além disso, ele dá só os gregos, né? Só os manuscritos gregos. Então, 1.795 manuscritos gregos tem a passagem, contra 4 que não tem. Até aquela nota de rodapé, né? Dos lecionários, está em 2.000 lecionários. Dos 1.000 manuscritos sírios, está em 99. Dos 8.000 manuscritos latinos, são as traduções latinas, está em 7.999. Só um pouquinho, pastor. Sim. Desculpe, só lhe interrompendo um momento, só para explicar para os irmãos. O lecionário tem mais ou menos o devocional e as pregações, tá? Aí nesses devocionais e pregações da época, que era chamado de lecionários, eles tinham a citação de versículos bíblicos. Então, eles são usados também como uma fonte, um recurso, né, para nós vermos o texto conhecido da época, e são esses lecionários que o pastor Rui está falando. Desculpa lhe interromper, pastor, prossiga. Pastor? Vamos. Aqui. Voltou. Pronto. Opa. Voltou. Eu não sei se vocês escutaram o que eu terminei, mas tem o texto de 9 ao 20, Tassiano, Irineu de Leão, todo o século II, a Peshita do ano 150, a do ano 157 tem. Então, eles não respeitam a história da igreja. E fazem, né? E eu também veio por pegar. Pode pegar outra tradução, uma atualizada, né? O seguinte, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei para frente com o mensageiro. Pois Isaías, foi Malaquias que escreveu isso. Malaquias 3:1, né? Só que eles vão pegar um texto que só está em 3,3% dos manuscritos.
ignorando 96,7% dos manuscritos que trazem profetas, como está na Almeida Corrigida e Fiel, como está na King James, como está na Diodati, como está na Bíblia de Lutero, e por aí vai. Então, a forma... Oscilou de novo. Ou Então, não? basicamente é isso. Oi. Me ouvindo, pastor? Alô? Bem, meus irmãos, Os técnicos do título. Me ouve? ouvi, tô ouvindo agora. É isso. Então, respondendo à pergunta, os manuscritos mais antigos são os melhores? Não, eles só são mais antigos. Não é porque são mais antigos que são melhores. Satanás também é bem antigo. Ele não é legal. Né? Não é portador da verdade, então, né? resumindo, recapitulando, né? A antiguidade é a única coisa. O número de manuscritos, as citações dos pais, as traduções antigas, né? E a universalidade do texto é que vai definir o texto, e temos o texto recebido. Entendi. Os irmãos aqui estão dizendo que o som está um pouco ruim, mas eu espero que essa parte final aí esteja sendo possível para os irmãos compreenderem. Então, diante de tudo dessa nossa pergunta, né, o pastor Rui, de maneira muito clara, deixou muito certo para nós. Então, os manuscritos mais antigos não são os melhores, né? E, pastor, vamos deixar um gostinho de Quero Mais, porque na próxima terça-feira, vocês anotem aí, pessoal. Terça-feira que vem, dia 7/4, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, aqui diretamente dos estúdios da TV Minha Casa, né? A gente vai estar com a continuação dessa conversa com o pastor Rui. E o nosso próximo assunto, posso passar já, pastor, ou prefere deixar para outro momento? Tá. Pode passar. Nós vamos falar no programa da semana que vem. Nós falamos hoje muito sobre o texto original, os textos da língua original do Novo Testamento, que é o texto grego e os seus manuscritos, a história desse texto. E um pouco, até mesmo, falamos um pouco sobre algumas traduções bíblicas e um pouquinho sobre o método, né, da crítica textual. Lembrando, o método da crítica textual é para a reconstrução do texto, segundo eles. Mas na próxima semana, depois que nós falamos já sobre esse assunto e ficou muito claro que os manuscritos mais antigos não são os melhores, nós vamos falar sobre as traduções bíblicas, tá? O tema da próxima semana, e você não pode perder, é: as traduções bíblicas são todas iguais? Todas as Bíblias, elas são apenas mudanças de uma linguagem mais para um público determinado, uma linguagem mais simples, para a leitura devocional deve ser uma, para uma leitura exegética outra. É correto? Então, nós vamos falar sobre essas várias traduções da palavra de Deus. E nos acompanhe, curta aqui a nossa página, tá? A página da Missão de Fé Batista da Promessa. E na semana que vem, nós vamos estar também novamente aqui nessa oportunidade aqui no nosso programa Estandarte. Esse é apenas o primeiro, né? Primeiro programa, e quero, nesse momento, passar a palavra para o pastor Rui, fazer a sua conclusão, seus agradecimentos, pastor. Amém. Queria agradecer a todos os irmãos que acompanharam, né? Peço perdão, né? A gente está gravando ele com um computador muito moderno, eu com um celular e uma internet que ajuda bastante, então nos desculpem, a gente fez o melhor que a gente pôde, né, para dar esse conhecimento aos irmãos, né?
obrigado a todos, né, que a minha esposa, a Lana, o Rogério, a tua esposa que está ali, a tua esposa ou a tua irmã? Não quero apanhar. Dina Minha Alencar. esposa, a Dina é a minha mãe e a Tamara é minha esposa. Tá. Deus abençoe ela, os irmãos que estão assistindo, outros que vão assistir ainda, porque eu acho que você vai deixar no da igreja, né, ali Isso. no Facebook. E dizer para vocês curtir lá a nossa página Igreja Batista do Caminho, né, no Facebook, né, e o meu canal no YouTube, Pastor Rui Dias. Indo na igreja ali no Facebook, você vai achar o canal, curta lá também, dá uma forcinha, que Deus abençoe vocês, né, e a gente, como cristãos, a gente tem que colocar a Bíblia como a máxima vida, porque tudo vai ser baseado no que a gente tira dela. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Rui, quero nesse momento agradecer publicamente, viu? Muito obrigado por tirar desse momento. Eu que agradeço. Né, de poder tornar público o que acontece em WhatsApp. É verdade. Basicamente, as nossas conversas. Basicamente é isso, né? E quero lhe agradecer, viu, meu querido? Deus lhe abençoe sua esposa, seus filhinhos, viu? Muito obrigado pela sua Amém. cooperação no reino. Nós todos fomos muito edificados. E vocês que estão assistindo nesse momento, tá? As traduções bíblicas são todas iguais. Nós vamos saber semana que vem. Pastor Rui estará novamente aqui conosco e vai estar falando para nós um pouco sobre isso. Pastor Rui, o senhor vai falar na semana que vem sobre as traduções e os métodos de traduções também? Seria basicamente? Isso. A gente vai condensar os dois assuntos numa única live. Excelente. Tá bom. Detalhes parecidos. Uhum. Excelente. Amém. Amém. Então, queridos, que Deus nos abençoe. A gente vai finalizar aqui agora. Deus derrame suas ricas bênçãos. E eu quero, nesse momento, eu ia pedir para o pastor Rui fazer essa oração, mas eu estou com medo de, antes de ele terminar a oração, cair a internet, e a gente não sabia a hora que ele disse amém e confirmar a palavra, mas... Então, eu vou fazer a oração aqui rapidamente, vamos estar encerrando. Viu? Amém. Deus vos abençoe. Incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, te dou graças, ó Pai, por este momento, na tua bendita presença. Tu, ó Pai amado, seja a glória, a honra e os louvores pelos séculos dos séculos. Tu és exaltado, Senhor, e glorificado para todos sempre, porque a tua palavra, que é uma herança tão rica para o teu povo, te agradeço, Senhor, porque este testamento da aliança que temos contigo, e ela, ó Pai, é uma palavra que está firme e permanece para sempre. Te dou graças, ó Pai, porque o Senhor tem levantado os teus pequeninos de todos os lugares, para com as suas mãos alçarem, ó Pai amado, para todos os homens a tua palavra, para que eles conheçam que o Senhor é o Deus, que não somente inspirou os agiógrafos, mas também, ó Pai amado, deu-nos a tua palavra preservada. Te agradecemos, ó Pai, porque o texto puro nós recebemos, ó Pai amado, e rogamos a Ti que nos ajudes para que possamos entregá-lo também puro para as próximas gerações, para os nossos filhos, os filhos de nossos filhos. Abençoe, Senhor, cada um daqueles que estão ouvindo neste momento. Derrame, Senhor, as tuas ricas bênçãos sobre todos eles. Amém. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Rui, toda a sua família, sua esposa, seus filhinhos, ó Pai. Continue derramando ricas bênçãos sobre todos eles. Assim, Senhor, também, todos os nossos amados irmãos da Missão de Fé Batista da Promessa, os irmãos da primeira e segunda igreja aqui em Rio Branco, Acre, e também, ó Pai amado, dos nossos amados irmãos ali na cidade de Manaquiri, no estado do Amazonas, abençoe todos eles para a glória do teu próprio nome, Senhor. Abençoe também aqueles que até agora estiveram acompanhando o programa O Estandarte. Derrama, Deus, as tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus, é que eu oro. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Amém. Paz do Senhor a todos.
Até mais.